hoje vocês vão aprender os principais prefixos da língua inglesa. Fica comigo. Oi, eu sou a Val, tua teacher de inglês, e hoje, dentro da morfologia que a gente começou a ver na aula passada, a gente vai aprender os principais prefixos. Essa é a aula de hoje. A parte 2, que são os sufixos, é na aula que vem. Vamos lá, então. Dentro dos prefixos, a gente tem uma gama enorme de prefixos que trazem a ideia negativa. Então, aqui são alguns deles. E aí a gente tem, então, unhappy, unfriendly. Então, sempre que eu tenho esse na frente, é a ideia de contradição, negação. Dislike, disable. Incorrect, insane. With the am, impossible, immature. E aí vai ganhar, né, vai ficar uma palavra com 2 M's, porque esse M é o prefixo e esse M é da palavra mature. Então, vai acontecer essas duplicações nesses casos aqui, como agora em ear. Irregular, 2 R's, porque é o IR do prefixo, e regular, o R pertence à palavra. Irrational. Depois tem o prefixo non, nonsense, non-allergic. Anti, antibiotic, antivirus. E continuam os negativos, são vários, né? Ó, tem também o misunderstand, mislead. E o decaffeinated, né? Quando a gente pede um café decaf. Então, esses são os negativos. Depois a gente tem outros, cada um com os seus significados, né? A self, que sempre é a ideia de próprio. Então, self-esteem, self-service, self-study, etc. Geralmente o self ganha um hífen para acoplar nas palavras. Over. Over é sempre a mais, né? Então, overwork, overjoyed. Under é abaixo. Então, aqui a gente tem underline, underwater. Out, para fora, um dos sentidos, outdoor. Mas aqui, outnumber é sempre a mais. Então, outnumber. Semicircle, semicolon. Existe a pronúncia semi também, acho que é mais British. Sub, abaixo. Subtitle, submerge. Post, sempre depois. Então, postpone, né? Deixar para depois, né? Adiar alguma coisa. Postscript. Que mais? Vamos lá. Co, junto. Então, co-workers, trabalham juntos. Co-pilots, eles vão pilotar juntos. Extra, bem parecido também com o nosso português, né? Então, vai além, né? Então, extracurricular, extraterrestrial, então, além da Terra, além do meu currículo. For, essa aqui é uma que a gente não conhece tanto normalmente. For é sempre antecipando, então forecast é a previsão, né? Foresee é prever, então o for sempre para frente. A gente tem a palavra forehead também, que é testa, né? Então ela fica na frente da cabeça, é a parte da frente da cabeça, tá? Ex, bem usual para nós, né? Ex-boyfriend, ex-wife, também sempre ganha o hífen. Então, que já passou, passado, não é mais. Re, de novamente, então a gente tem react, return. Pre, na frente, antes, né? Então, a gente tem o prefix, preschool. Trans geralmente é através, né? Então, transcript, transatlantic. E
muitos outros aqui, alguns exemplos que eu botei sem palavras, porque a gente acaba usando em português também. Mono, sempre de um. Bi, uni também, unicelular, por exemplo, é de um também. Então a gente tem mono e uni como um, bi como dois. Então a gente tem bicycle, unicellular, monocycle, por exemplo. Micro e macro, né? Pequeno e grande, microscope, super, né? De grande, então superstar. Inter geralmente é uma troca, né? Então interact é a gente interagir, é um com o outro, né? Interchange, que é fazer, por exemplo, o intercâmbio, então um vai, um volta, né? Um vai para lá, um vai para cá, então sempre é uma coisa entre um e outro. O afro, né? Afro descendants, então tem muitos prefixos, tá? Mas aí a gente acaba, às vezes, entendendo porque eles são iguais, né, em português. Por exemplo, afro, micro, tudo isso aqui a gente também usa em português. Mas muitos do que eu botei aqui a gente não conhece. Eu diria que principalmente aqui o for, co, re, acho que até dá pra gente também entender, né? O self, out, under, over, acho que esse também dá para entender, mas praticamente todos os negativos aí também são prefixos que a gente precisa saber em inglês, a gente usa bastante. E aí, claro, cada palavra vai pedir o seu próprio prefixo, né? Nem sempre vai ser igual ao português. Satisfação, satisfaction. Como é que eu vou dizer insatisfação? E em português eu vou estar usando o in, mas em inglês é dissatisfaction. Daí já é com dis. Então, cada palavra vai pedir um prefixo diferente, mas ajuda a gente a bater o olho nisso aqui e entender que não, peraí, tem alguma coisa de contradição, de oposição, de oposto, tem alguma coisa a ver com ser a pessoa própria fazer aquilo. Então, bater o olho nisso aqui e mesmo que eu não conheça a palavra, eu tentar depreender qual o sentido daquilo dentro daquela frase, dentro daquele texto. Então, a gente saber os prefixos é bem importante. Eu vou deixar uma lista aí completa, tá na descrição desse vídeo, com todos os prefixos que a gente viu aqui e alguns mais com os exemplos. E eu quero que vocês não percam a próxima aula, porque nós vamos falar agora então dos sufixos.